Vamos que vamos, primeiro ano. Devido às falhas na conexão da internet, estou voltando a fazer dessa forma, colocando em vídeo e disponibilizando para vocês no YouTube, para que vocês não venham a ter prejuízos de conteúdo. Então, alguém vai passar esse vídeo na sala e vocês terão aula, não perderão conteúdo. Vocês devem lembrar que eu já até citei alguns elementos que fazem parte da construção do texto, e hoje o assunto de vocês é justamente os pronomes e a sua colaboração para a construção do texto. Lembrando, gente, que os pronomes são de fundamental importância e há algumas dúvidas no seu uso. Vocês verão durante essa aula alguns desses elementos aos quais geram muita dúvida, mas que hoje a gente vai aprender um pouco mais. Lembrando que é de fundamental importância os pronomes e os elementos de coesão para a redação Enem. Então, hoje vocês verão o uso correto e tirarão algumas dúvidas para que vocês possam construir o texto de vocês sem ter problema. Principalmente pois o erro no uso dos pronomes acarreta, claro, perca de nota. E não é isso que queremos, não é? Então, vamos direto para o texto. Vejam, gente, que os pronomes e elementos de coesão podem parecer um tema sem importância, que eu escuto muito isso. As pessoas me falando que não tem tanta importância os pronomes, mas vocês verão que ele é de fundamental importância. Já aqui eu trago para vocês uma tirinha. Não sei se vocês vão conseguir ver com clareza, mas vou ler aqui para vocês. Você comeu as flores que eu comprei para a minha mina? O que eu faço? Pede para ela cheirar o meu bafo. Quer dizer, observando as análises acima, podemos perceber o termo ela, que está sendo empregado no lugar do substantivo mina. E os segundos termos, minha e meu, que acompanham o substantivo mina e bafo. Esses termos que substituem ou acompanham o substantivo chamamos de pronomes. Aí agora vocês devem lembrar que na aula anterior eu falei para vocês o seguinte: toda vez que vocês lembrarem do nome substantivo, vocês terão que lembrar que substantivo é igual a nome, adjetivo igual a característica. Porque os pronomes são empregados para substituí-lo e referir-se a ele. Quer dizer, temos o pronome substantivo, que ele vai substituir o substantivo. Quando ele está acompanhando, a fim de caracterizá-lo ou determiná-lo, dizemos que são pronomes adjetivos. Então vejam a importância da aula anterior. Substantivo igual a nome, adjetivo igual a característica. Então, o pronome serve para tanto acompanhá-lo como para substituí-lo. Vejam que aqui nós vamos ter uma música. Nessa música, que é a qual eu acredito que vocês já tenham escutado, que é de Claudinho Bochecha, ele vai ter pronomes pessoais que designam as pessoas que participam do discurso. Na letra acima você vai indicar a fala quando tem o que? Eu. A quem se dirige. Você. Então, durante a música aqui tem ti e mim, a quem se refere. Nesta ordem da segunda pessoa, tu
e da primeira eu. Então, vamos olhar agora com mais detalhes quando temos a primeira, segunda e terceira pessoa. Acredito que vocês já devem, em algum momento dos estudos, terem visto isso. O que é em si a primeira pessoa? É o emissor. É quem fala ou escreve. Aí nós temos a primeira pessoa. Quem seria a segunda pessoa? O receptor, que é com quem se fala ou com quem se dirige. Agora, a terceira pessoa é o assunto, de quem ou de que se fala. Então está aí para vocês as primeiras pessoas, tanto do singular quanto do plural, a segunda pessoa e as terceiras pessoas. Então, dito isso, vamos para o caso dos pronomes oblíquos. No verso quero te encontrar, o pronome te diz respeito à pessoa de quem o emissor fala. Os pronomes oblíquos se referem às pessoas do discurso e são utilizados para completar os verbos ou nomes. Então, os pronomes oblíquos dividem-se em oblíquos átonos e tônicos. O primeiro não exige antes dele a preposição. Já os tônicos são precedidos de preposição. Então vamos para os oblíquos átonos. Na primeira pessoa do singular temos o me. Na do plural, nós. Na segunda, ti e vós. E na terceira pessoa nós vamos ter a, o, si, li. E o seu plural, os, as, si e lhes. Já os pronomes oblíquos tônicos, eles são em sua primeira pessoa do singular, mim, no plural, nós. Segunda pessoa, ti e vós. E na terceira pessoa, ele, ela, si, eles, elas e si. Grande observação. A combinação com preposição com alguns pronomes, dê origem às formas como comigo, contigo, consigo, conosco e convosco. Aliás, lá no finalzinho do assunto, nós vamos ter a explicação de quando usá-los juntos ou separados. O emprego dos pronomes pessoais. Esse, acredito que vocês devem estar vendo ele desde do quarto ano do ensino fundamental. Quem seriam os pronomes pessoais? Que a gente já viu até lá em cima. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Então, esses são os pronomes pessoais. Aqui, nós temos eles conjugados. Eu finjo, tu finges, ele finge, nós fingimos, vós fingis, eles fingem. Então, os pronomes oblíquos átomos, mencionados acima, desempenham a função de complemento verbais não preposicionados, quer dizer, sem a preposição. Lembrando que os átomos são aqueles que não são acompanhados de preposição. Os tônicos, sim, necessita de preposição. Então, vamos ver aqui nas frases como ficaria o uso deles. Pediram para ajudar o garoto. Então, nesse caso, pelo verbo terminar em Z ou em R, os pronomes alteram-se. Em vez de só colocar o O, que seria o normal, ele vai ser acrescido de L. Então, vejam, pediram para ajudar. Vejam que ajudar é terminado em R. Então, ajudar o garoto. Então, pediram para ajudá-lo e não ajudar-o. Vejam que isso daqui é de grande importância, pois esses verbos terminados em Z e em R
é alterado para lo, los, la, las. Então, lo e los para masculino no singular e no plural, lá e las para feminino, singular e plural. Vejam, pediram para ajudar a garota. Então, como ficaria? Pediram para ajudar lá. Vejam que nesse caso é o feminino e no singular. Abaixo nós vemos os plurais. Vejam nesse outro exemplo. Ajudamos as garotas. Então, ajudamos-las. Vejam que ajudar, lembrando que o verbo ajudar, terminado em R, tem o acréscimo do L. Então vejam aqui embaixo a questão do Z. Também, inclusive, é bem engraçado porque isso não está no nosso dia a dia. Vocês já escutaram alguma pessoa que fez a prova dizer ele fê-la? Ele fê-lo. Então, é bem difícil para nós, pois não estamos acostumados com esse vocabulário. Mas quando um dia vocês escutarem ou tiverem alguma prova, por que isso é de fundamental importância? Porque normalmente as bancas, seja ela de concurso, seja ela do Enem, seja ela de qualquer avaliação externa, costuma cobrar justamente aquilo que nós não temos no nosso dia a dia. Porque se temos no nosso dia a dia, é fácil. E sempre eles pegam no nosso pé por coisa que só vemos na escola e não está no nosso cotidiano. Agora, se o verbo terminar em som nasal, an, em, ão, on, então os pronomes dessa forma terão a transformação no nó, na, nós e nas. Vejam nos exemplos. Meus pais compraram uma casa. Então, meus pais compraram-na. Vejam que a terminação por o verbo terminar em an, que seria nasal, ficou na. Então, temos os demais exemplos aqui, a quais, claro, esse assunto já está, gente, relembrando, já está lá disponível para vocês no Classroom. Vamos aqui para os pronomes oblíquos, lhe e lhes. Quando usá-los? Os pronomes acima se ligam a complementos verbais que exigem preposição. Além disso, são pronomes que substituem os termos a ela, a eles, a ela, a elas, a você e a vocês. Então, quando vamos substituir esses termos, usamos lhe ou lhes. Vejam em me, nos, ti e vós. Esses pronomes são empregados também como complementos verbais que exigem ou não a preposição. Vejam só, quero te encontrar, quero te amar. O pronome ti completa os verbos encontrar e amar, que não solicita preposição. Encontrar alguém e amar alguém. Então, nesses casos, como não teve a exigência da preposição, usamos o ti para complementar o verbo. Vejam outros exemplos aqui, olha. Tu me ouviste com atenção? Engraçado que o nordestino não fala assim nunca, né? Como seria no nosso dia a dia? Imagino que vocês já devem estar nesse momento se perguntando como vocês falariam essa frase. Aí aqui uma pergunta. Afinal, quem faz mais alguma coisa? Mim
ou eu. Você deve já ter escutado essa expressão de mim não faz nada. Sabe por quê? O pronome mim, não apresenta a função sintática do sujeito da oração. Somente o sujeito é o agente da oração. O pronome mim nunca é empregado como sujeito e está sempre precedido de alguma preposição. Já o pronome eu é utilizado como sujeito. Aqui ficou uma explicação muito vaga aqui no texto, mas vou dar uma dica muito importante para vocês. É só vocês sempre lembrar que mim é escrito em final de frase depois de preposição. Por exemplo, ela escreveu para mim. Vejam que um para é uma preposição e o mim pode ser usado nesse caso. Agora, preste atenção na mesma frase. Ela comprou um presente para eu dar a alguém. Por que não para mim? Porque logo após vem um verbo. Toda vez que vier verbo, é o uso dos pronomes eu, tu, ele, os pronomes pessoais. E não pronomes do caso oblíquo. Porque tem a conjugação verbal. Então, antes de verbo, pronomes pessoais. Só no final da frase ali, ou depois de preposição, e logo após não vem um verbo sendo conjugado por aquele pronome, então usa-se mim. Tem que ter esse cuidado, viu, gente? Aqui, ó. Para eu caminhar. Vejam que, por que depois do para não foi mim? Porque logo após vem um verbo que está fazendo referência à pessoa. Então não é para mim caminhar. Eu lembro que o pessoal cansou de dizer assim, para a gente nunca esquecer. Pessoal, mim não conjuga verbo. Eu conjugo o verbo. Mim não conjuga. Então é desse ditado que é tirado isso aqui, ó. Vejam em alguns casos aqui, ó. Preciso comprar um tênis para eu? Nunca, veja, preposição, mim, tranquilo. Então, depois do mim, tá vindo algum verbo? Não. Nesse caso, tranquilo, o uso do pronome oblíquo. Vejam nessa outra aqui. Para mim, vírgula, você foi tudo. Então, quem está conjugando aí o foi? O você. Então, nesse caso, o mim está apenas depois da preposição para. Nesse caso, tranquilíssimo. Aqui, deixa eu ver. Essa daqui. Essa parte aqui é de fundamental importância. Tirar aquela velha dúvida do nosso dia a dia. Qual a expressão você escolheria para falar? Não existe mais nada entre eu e tu? Ou não existe mais nada entre mim e ti? Se você escolheu a segunda frase, então acertou. Então, o modo correto de falar não há nada mais entre mim e ti. Seria o correto. Lembra que a gente falou lá de conosco e convosco, lá no comecinho do assunto? Então, gente, é essa a observação que vai ser feita sobre ele. Quando é que eu posso usar com nós, com vós, conosco ou convosco? As formas com nós e com vós só são empregadas quando os pronomes seguem vocábulos do tipo todos, mesmos, próprios, outros, ambos e qualquer numeral. Caso não tenha nenhuma dessas palavras que o determinem, usamos as formas combinadas, que é conosco e convosco.
Observem aí nos exemplos. Falará amanhã sem falta com nós mesmos. Vejam que por causa do mesmo, nós usamos a forma com nós. Agora, se eu retirar o mesmo, falará amanhã sem falta conosco. Vejam na segunda frase aqui. Viaja com vós outros. Então, viajava convosco. Veja, tirou outros, tranquilo. Pessoal, vamos para o pronome de tratamento. Quando escrevemos uma carta, seja oficial, seja comercial, uma petição, um convite, quando nós dirigimos ou nos referimos a uma autoridade em um tribunal de justiça ou simplesmente num evento social, perguntamos-nos que pronome de tratamento devemos empregar. Antes de saber como usar os pronomes, temos que compreender o que estas formas de tratamento representam no nosso cotidiano. Elas expressam hierarquia, subordinação, distanciamento, desejo de ser agradável e respeitoso com o interlocutor. Inclusive que vocês também já utilizam no dia a dia, quando se referem a alguém a senhor, senhora. Os pronomes de tratamento constituem expressões ou palavras que têm um valor de pronomes pessoais, embora correspondam à segunda pessoa do discurso. Os verbos apresentam-se na terceira. Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência está na segunda pessoa do discurso. Fará, no verbo, estaria na terceira pessoa. E seu, o pronome se refere à terceira pessoa. Então, veja, mesmo o verbo estando na segunda pessoa, por ser de tratamento, o verbo e o pronome se referem-se à terceira pessoa. Há três maneiras de explicarmos os pronomes de tratamento. Aí vem, gente, no tratamento direto, quando falamos pessoalmente com a autoridade, note que os exemplos é de uso de termo de vossa. Vossa magnificência. Eita, quase não sai. Vossa magnificência autorizou os pedidos dos cursos de Direito e Odontologia. No tratamento indireto, quando falamos a alguém a respeito da autoridade, atenção ao termo sua. Vejam que foi usado sua em vez de vossa. No endereçamento, que é quando mandamos alguma correspondência, alguma coisa, usamos o vocativo correspondente, indicando o cargo ou função ocupada pelo destinatário. Então, como vocês podem ver no exemplo, acredito que para vocês será tranquilo, principalmente quando vocês aí, alguns serão advogados ou outras pessoas, outros cargos, usarão muito. Aqui tem todas as abreviaturas, gente. Que é engraçado essa do Vossa Santidade, para se referir a uma pessoa, o Papa. Vossa Majestade. Aí, para cardeais, bispos, tem sempre um pronome de tratamento referente a eles. Aqui, deixa eu ver mais algo de importante. Depois disso, gente, teremos o exercício. Essa aula ficará, claro, no YouTube, a qual vocês poderão acessar a qualquer momento, mesmo depois da aula. Ela continuará lá. Jogarei o link para vocês no grupo. Aliás, algumas pessoas já conhecem meu canal,
Então lá vai ter todas as aulas que foram apresentadas e registradas pelo YouTube. Então acredito que vocês não terão nenhuma dificuldade em encontrar. Mas o link estará sempre disponível para vocês no grupo. E caso tenha alguma dúvida, é só me perguntar. Estarei disponível a vocês para mandar link ou tirar qualquer dúvida. Esse é um assunto já recorrente que vocês já devem ter visto várias vezes. Então acredito que vocês não terão dificuldade. Vejam que aprendeu a usar o pronome de tratamento correto, aprendeu os pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes pessoais, seja ele do caso reto ou caso oblíquo, é de fundamental importância para que vocês possam escrever bem. Então, a escrita de vocês será fundamental para as retomadas na fala, principalmente. Então, a construção do texto requer muito de vocês atenção. Para vocês, por exemplo, não repetirem os substantivos toda hora, que isso torna esteticamente feio um texto. Então, espero que tenham entendido. Poderão ver, repetir, ver de novo, ver quantas vezes vocês quiserem o vídeo. Aliás, também procurem vídeos novos, se atualizem, busquem. Então, é disso que a gente espera de vocês. Vocês busquem o conhecimento. Então, estou encerrando por aqui. Até a próxima oportunidade. Por enquanto, dessa forma. Vou ter que gravar vídeos e enviar pelo YouTube, pois na última aula o Meet deixou um pouco a desejar. Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, e daqui a pouco enviarei para vocês o exercício.